A paz do Senhor Jesus. Tivemos aí 12 dias de campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E nós fomos impactados, abençoados com a palavra do Senhor. Eu quero aí te fazer um pedido a você: compartilhe os nossos cultos, compartilhe com as pessoas aí que você quer que sejam abençoadas com a palavra de Deus. Tá bom? Nós iremos, no decorrer da semana, estar lançando vídeos, pregações, recapitulando os dias, desde o primeiro ao 12º dia dessas ministrações. Compartilhe, seja abençoado mais uma vez e abençoe outras pessoas. Deus abençoe. Amém? Então vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui, por aqueles irmãos também que estão em casa participando do culto. Ó Deus, nós estamos hoje no 3º dia da campanha e queremos, Senhor, te pedir, amado Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. O Senhor já tem trabalhado, movido neste lugar. E eu te convido a estar mais uma vez neste lugar. Ó Deus, que o Senhor toma conta da minha vida, Deus. Que não seja nada de mim, Senhor, mas seja tudo de Ti, Senhor. Que toda glória, todo louvor e adoração, Senhor, seja dada a Ti. Espírito de Deus, venha mover neste lugar. Que seja repreendido no nome de Jesus todo espírito que atuar para roubar a palavra, todo espírito de preocupação, de ansiedade, no nome de Jesus, seja repreendido agora. Que a paz que excede todo entendimento possa ir agora nesses corações e mente, em nome de Jesus. E que o Senhor venha levar as nossas mentes, Senhor, cativa ao Teu trono, Pai. Que nós possamos estar rendidos a Ti agora, totalmente a Ti, Senhor. Que os nossos sentidos, o nosso querer, os nossos corações, as nossas mentes estejam atentos, Senhor, à Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Quem quer viver uma nova história? Quem está em busca de uma nova história? Aleluias. Glória a Deus. Eu também estou em busca de uma nova história. Desde quando eu encontrei Jesus, Ele tem mudado a minha história. Amém? Eu agradeço a pastora Sandra pelo privilégio, pela oportunidade, pela responsabilidade, mas é um privilégio. Sempre, né, compartilhar a palavra com os irmãos. E eu agradeço a Deus, porque desde quando que Jesus me encontrou e entrou na minha vida e me transformou, Ele tem mudado a minha história, E quando Ele me chamou, eu era apenas uma. E hoje eu estou em 3. Eu, meu esposo, que foi Jesus que me deu, a minha filha, que foi Jesus que me deu. São tudo presentes de Deus para mim. Então eu louvo ao Senhor por isso. Amém? Então, Ele, desde quando encontrei Jesus, Ele tem mudado a minha história. E eu quero continuar, eu quero pedir, quero buscar Ele para que Ele continue mudando a minha história. E assim somos todos nós. Se nós nos render ao Senhor, estar na sua dispensação, na sua direção, saiba que nós vamos viver uma grande história. Amém? Assim como os servos de Deus, que nós lemos na palavra de Deus, tiveram uma grande história, assim nós também vamos viver uma grande história. Basta somente nós queremos viver essa história na direção de Deus. Então, nesse ano é uma nova história. Então vamos viver essa nova história que o Senhor tem para nós desde quando Ele nos chamou. O tema que foi me dado para essa noite, no 3º dia da campanha é: você pode escrever uma história, cuidando daquilo que Deus mais ama. O que Deus mais ama? Quem sabe? O que vocês acham que Deus mais ama? Por quem? Exatamente. Por quem que Jesus morreu na cruz? Por mim, por você, por nós, pela humanidade, não é? Mas nesta noite, Jesus quer, Ele quer falar comigo, falar com você. Ele quer cuidar de mim, Ele quer nos tratar, Ele quer nos transformar, Ele quer nos moldar para que nós possamos conquistar, alcançar mais pessoas. Porque uma pessoa ferida, doente,
não tem como cuidar de outra. Então, o Senhor quer nos cuidar, o Senhor quer nos tratar, o Senhor quer nos transformar. O Senhor quer gerar em nós a estatura do varão perfeito. Então, é necessário que nós possamos estar na dispensação dele e deixar ele mudar a nossa história. E para isso, amados irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Nós vamos ver aqui como é que Deus pode mudar a minha história e a sua história, se nós verdadeiramente quer viver uma nova história. Se nós não queremos viver na mesmice, nessa vida sem sal, sem graça, sem razão de viver, sem motivação, né? Então, nós temos que convidar Jesus para estar sempre à frente da nossa história, porque assim Ele vai nos dar uma nova história. E aí você abre a sua Bíblia lá no João, capítulo 12. Nós vamos ler esse versículo, e aí eu vou falar um pouco, e eu quero que vocês prestem muito bem na atenção no que Deus quer que nós entendemos nessa noite, tá? O Senhor quer que Ele vai dar algumas instruções, na qual eu e você temos que praticar no nosso dia a dia, nas coisas mais simples do nosso dia. Se eu praticar nas pequenas coisas, eu vou conseguir praticar nas maiores. Então, preste muito bem atenção na lição, na tarefa, no que o Senhor quer nos ensinar. Muitas vezes nós já ouvimos, mas às vezes nós passamos despercebido, ou devido a tanto com o dia a dia, com o passar do tempo, a gente acaba, né, esquecendo. Mas hoje o Senhor quer falar conosco referente a isso. Então, lá em João, capítulo 12, versículo 24, nos diz assim... Deixa eu achar aqui o meu. Está ali na tela. Eu vou lá ler o que está na tela. João 12, 24. Na verdade, vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Está dizendo que se o grão de trigo, se ele cair na terra e morrer, ele vai produzir uma árvore, e vai dar muitos frutos. Mas se ele não morrer, ele não dará frutos. A palavra de Deus também nos diz que se nós, como lá em João 15, fala que se nós estiver ligados na videira, nós vamos dar frutos. Mas se porventura nós desligar da videira, nada nós vamos poder fazer, porque sem Deus nós não podemos fazer nada. Então, se nós queremos uma nova história na nossa vida, nas nossas vidas, nós precisamos que Deus esteja à frente. Nós precisamos que Deus esteja no controle, na direção, nos guiando, nos direcionando, em tudo. Mas é em tudo mesmo. Porque às vezes nós, como seus filhos, às vezes damos uns de crescidinhos e queremos ser independentes. Aí quando o cerco aperta, nós lembramos do papai. Não é verdade? Aí nós pedimos socorro, me ajuda, não sei o que fazer. Me socorre, Senhor, porque eu estou aflito, eu estou perdido se o Senhor não me socorrer. Né? Mas aqui então está falando o quê? Está falando de Jesus e também fala de nós. Que se nós não morrer para esse mundo, a Bíblia diz que nós temos 3 inimigos. O diabo, o mundo e a nossa carne. E a carne... Né? O mundo você pode fugir das tentações. O diabo, você vence ele pela palavra. Leia a palavra, porque Jesus venceu o diabo lá no deserto pela palavra. Mas a nossa carne, como vamos vencer essa carne? Porque dela não podemos sair. Se sairmos do corpo, vamos morrer. Então nós temos que saber resistir às tentações. Dizer não para a carne. Carne, você está crucificada. Carne, não vive mais você, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que quando nós lá ouvimos o pastor, a pastora, aquele servo de Deus que fez o apelo, que a palavra entrou no coração, que você rendeu-se aos pés de Cristo, não mais vivo eu, o meu eu não está mais no centro. Quem está no centro da sua vida, da minha vida, quem tem que estar no comando é Jesus, é o Senhor, não o meu eu. Não é eu que conduzo mais a minha vida. Não é eu que determino os meus sonhos, os meus projetos. Eu sonho. Mas quem determina, quem dá a palavra final, quem vai falar o que eu devo fazer é Deus. E eu louvo a Deus. Porque quando Jesus me chamou foi nos 17 anos.
E com meus 17 anos, uma das coisas que eu falo, meu esposo fala que foi Deus que me deu, porque eu pedi para Deus, eu não quero ninguém que o Senhor não queira para mim, eu quero aquele que o Senhor quer para mim. E eu esperei 7 anos. Mas eu louvo a Deus, que Deus me deu graça e eu soube esperar. E Ele não me deixou confundida e nem enganada. Vocês estão entendendo? E Ele me honrou. Depois, mais 7 anos, Deus me deu minha filha. Mas vocês pensam que foi fácil? Não, não foi. Teve muitas lutas, muitos obstáculos. Mas eu sei e sempre soube que Deus sempre estaria comigo no controle da minha vida. E aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Por isso que nós temos que morrer. Por isso que diz assim, na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Fica você sozinho comandando a sua vida. A ideia é o que dá o que der. Mas se você colocar o Senhor no controle, se você morrer para você mesmo, morrer o seu eu, no lugar do seu eu, você colocar Cristo, colocar o Senhor no controle, o seu eu vai morrer, mas o Senhor vai fazer você ser uma árvore frutífera, que vai dar muitos frutos, porque não vai mais viver Cristo, não vai mais você viver em você, mas Cristo vai viver em você, através de você, e nós sim, vai poder cuidar de pessoas, de ganhar pessoas, porque Cristo habita em mim. Então vai ter algo de diferencial em minha vida. Tá? Gálatas, agora eu quero que vocês abram também um texto em Gálatas capítulo 2. Então é necessário morrer. Morrer para as atrações do mundo que nos faz pecar. Morrer para as coisas, para as tentações, para o pecado que a carne nos leva a pecar. Tem prazer que não é pecado. Por exemplo, fazer um passeio com a família, estar junto com a família, é gostoso, é prazeroso almoçar, comer um lanche gostoso junto com a família, isso não é pecado. E podemos fazer. Tem coisas que nós podemos fazer sim, mas tem coisas que o que não devemos fazer é ceder os desejos da carne. Porque quais são os frutos da carne? Lá em Gálatas está escrito. Né? Que é glutonaria, que é prostituição, que é inveja. Todas essas coisas, a carne nossa, se nós não colocá-la crucificada, ela vai nos levar a pecar. Ela vai nos levar para longe de Deus. Mas nós somos espirituais. Quando nós aceitamos Jesus, o homem espiritual surgiu, ressuscitou, está em nós. Não vivemos mais o homem carnal, mas temos que ser homens e mulheres espirituais. E as pessoas espirituais, ela é guiada pelo Espírito de Deus. Nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Então, em Gálatas 2:20 diz assim, na verdade... pensei que já era o versículo. Então, lá. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, não vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amada igreja, nós estamos crucificados, nós temos que ter essa consciência. E é nas pequenas coisas. Porque eu estou passando por esse processo. Eu já tenho determinado de dentro de mim que eu quero mais de Deus. Eu quero que Deus realize na minha vida aquilo que Ele tem para cumprir na minha vida, nesta geração. E desde então, esses dias, por exemplo, eu falo isso porque, por exemplo, no nosso dia a dia, realmente esse ano eu trabalhei, o ano que passou, eu trabalhei o dia inteiro. Então eu chegava em casa, era pôr a bolsa direto para a pia, lavar a louça, fazer o almoço, fazer a janta. Às vezes o esposo lavava a louça, então eu ia direto para a janta. Fazia a janta, dava para a filha, jantava. Só que de vez em quando, e estava muito cansada, às vezes, principalmente quando era para o final de semana. Mas aí, às vezes, você sentava no sofá, em frente à televisão, com aquele cansaço todo. Aí tinha um filme legal. Apesar que eu sou muito ligada a filme, na novela já estou liberta. Muito ligada a filme, né? Porque não tem um tempo. Aí, às vezes a carne fala, vai, assiste aí, vai, assiste. É legal, ó. Muito bom, você vai gostar. Só que aí eu fico naquele conflito. Bem, se eu
for assistir esse filme, eu vou perder tempo. Não que é pecado, mas o tempo que eu vou gastar em assistir esse filme, eu vou aproveitar, eu vou ler a Bíblia, eu vou falar com o papai e vou dormir mais cedo. Do que eu ficar aqui, não ir dormir mais cedo, acabar, depois de terminar o filme, vou estar mais cansada ainda, não vou ler a Bíblia, vou só falar, Senhor, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, o miojo, oração miojo, amém, e dormir. Agora me digam vocês, me digam aí, não é uma luta contra a carne e o espírito? Aí é uma pequena coisa, mas já faz a diferença. E quando nós vai vencendo esses pequenos obstáculos, porque primeiro nós vamos vencendo os pequenos, para quando vier o grande, você está mais fortalecido. Porque se eu deixar o filme para lá, outro dia eu assisto, o filme não vai me edificar mesmo, é uma coisa passageira, deixa para lá. Eu vou ler a Bíblia, porque ela sim vai alimentar meu espírito. Porque todos nós aqui nos alimentamos todos os dias, não é verdade? Se nós não nos alimentar, nós vamos sentir com fome, o estômago vai doer, o estômago vai reclamar, e você vai beber água para matar um pouquinho a fome, mas vai chegar um momento que você vai se sentir fraca. Algumas pessoas se sentem enjoo, algumas pessoas, devido à saúde debilitada, não pode ficar sem se alimentar. Agora, imagine você na sua vida espiritual. Lembre-se que todos nós somos seres espirituais, não somos carnais. Dentro de nós há o espírito que precisa ser alimentado pela palavra de Deus. E nós, assim, nós alimentando da palavra, falando com o Pai, nós estamos conectados com o Pai. É desse jeito que eu estou conectado com Deus. E se eu não leio essa palavra, amanhã eu leio, depois de amanhã eu leio, na escola bíblica, você está deixando o seu espírito sem alimento. E na hora que vier uma tentação, porque essa carne aqui, ela luta contra o seu espírito, ela não é sua parceira, ela não é o seu amigo, ela é sua inimiga. Ela luta contra o espírito, ela quer te levar para o inferno, ela quer te levar para longe de Deus. Tenha isso dentro de você, você precisa do corpo, mas a carne, ela luta contra você, ela não é sua amiga. Você, o Espírito de Deus, você que está dentro desse corpo, você tem que falar, carne, você está crucificada. Tu fica aí. Tu fica aí porque eu não vou fazer a sua vontade. Ninguém disse que era fácil. A palavra de Deus fala que o caminho é estreito. O caminho que conduz à perdição é larga. A porta é larga. Mas o caminho que conduz aos céus, ele é estreito. E nós temos que falar para a nossa carne, carne, tu fica aí. Eu não vou ceder a você, não. Eu não vou fazer a sua vontade, não. Não que você não deva assistir de vez em quando um filme, mas não ponha os filmes na frente de Deus, gente. Sabe? Não ponha. Tem pessoas que é filme, é série. E a palavra de Deus é filme, jogo. Aí me diga, onde está Deus? Sendo que Ele deveria ser o primeiro em nossas vidas. Entende? Eu não sei nada da vida de vocês, mas Deus é aquele que sabe, que vê todas as coisas. E nós temos que entender que se eu não alimentar o meu espírito, eu vou estar sensível, eu vou estar fraca para cair na tentação, para pecar. E o pecado gera morte e nos distancia de Deus. E eu vou dizer algo aqui para vocês. Então, nesse versículo diz assim, fui crucificado com Cristo. Então, coloque sempre dentro da sua mente, no seu coração, que eu e você somos crucificados com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você. É Cristo que manda e governa a sua vida. Não é você que governa a sua vida. Se você colocar o seu eu, se o seu eu governar a sua vida, meu irmão, você não vai ter nada de Deus. Nada. Você está longe de Deus. Porque os que são de Deus são dirigidos e guiados pelo Espírito de Deus, é o que diz a sua palavra. Então, os filhos de Deus, ele é guiado e movido pelo Espírito de Deus. E aí eu vou ler 3 coisinhas aqui para vocês. Tudo de mim e nada de Deus. A pessoa que tem o eu no centro e nada de Deus, o que acontece com ela? Se eu não me entrego para Deus
E eu não vou ter nada de Deus. Se eu não morrer, mortificar a minha carne, as minhas vontades, não terei nada de Deus. Vou viver uma vida sem Deus, sem conhecer a glória de Deus, sem conhecer o sobrenatural de Deus, sem conhecer os mistérios de Deus, sem conhecer a voz de Deus, sem ser amigo de Deus. Gente, é tão maravilhoso você ouvir a voz de Deus. É tão bom Deus falar: filha, faz isso. Filha, espera. Filha, se acalme. Filha, eu estou no controle. Filha, eu estou cuidando de você. A palavra de Deus diz que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Independente das circunstâncias, nós nunca vamos estar sozinhos, porque o Senhor sempre está conosco. Mas quando eu e você colocamos o eu no centro, quando nós não alimentamos o nosso espírito, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Não conseguimos e entramos em desespero. Mas quando nós aprendermos e colocar em prática a ouvir a voz de Deus, a dizer não para a nossa carne, a crucificá-la e dizer: Cristo vive em mim, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo falou isso. Então nós também temos que falar, afinal de contas nós somos cristãos. O apóstolo Paulo não tem nada de diferente de mim e de você. Era um homem comum, igual eu e você, só que ele estava disposto a viver para Cristo. Se eu e você aceitamos Cristo, não foi só para receber as bênçãos de Cristo. Quem quer morar no céu aqui? Quem quer? Então quem quer morar no céu tem que negar a si mesmo, crucificar a sua carne, pegar a sua cruz e seguir a Cristo. Agora você que está em dúvida, tome cuidado, porque estamos vivendo os últimos dias, sabe? Estamos vivendo aí, o cerco está se fechando. Apesar que o dia de amanhã não pertence a mim, não pertence a você. E nós, como as 5 virgens prudentes, temos que estar sempre preparados, preparadas. Nós temos que estar preparadas. E aí diz: pouco de mim, pouco de Deus. Aí na igreja também tem aqueles: pouco de mim, um pouco de Deus. Eu falo com Deus de vez em quando, uma vez por dia. Eu leio a Bíblia uma vez por dia, né? Então um pouquinho para Deus, tá bom. Eu já falei com Ele hoje, tá tudo bom. Deixa Deus entrar só na sala. Vamos fazer de conta que a nossa vida é uma casa. Olha Deus, olha só. Olha Deus, o Senhor entra aqui, fica aqui na sala, tá bom? O Senhor não pode nem ir para a cozinha, nos quartos. Quer dizer, algumas áreas das nossas vidas, Deus não pode entrar. É um lugar secreto. Só nesse lugar aqui. Quer dizer, quem é que está no controle? É o eu ou é Deus? É o eu ou é Jesus? É o eu, porque eu estou falando para Deus ficar aqui. Então, eu estou mandando em Deus. Então, o Senhor fica aqui, eu estou no controle. Da minha vida, cuido eu, Deus. Quando eu precisar do Senhor, eu te chamo. Então, Deus, o Senhor fica aqui, tá bom? Fica aqui. Então, essas pessoas que tratam Deus dessa maneira, que só busca Ele quando o cerco fecha, quando aperta, terá pouco de Deus. Ou senão vai ser igual Jó, antes da tribulação de Jó. Ele precisou passar pela tribulação toda para conhecer a Deus. Né? Ele ouviu falar, ele ouvia que os irmãos davam testemunhos que Deus era isso, que Deus fazia aquilo na vida de todos, mas não tinha vivência com Deus, não tinha intimidade com Deus, não era amigo de Deus. Porque ele só dava um pouquinho de Deus, não dava liberdade para que o Espírito Santo entrasse na vida e fosse limpando, fosse transformando, fosse moldando o caráter, fosse santificando, sabe? A pessoa que dava diretriz para Deus. Mas também tem aqueles que nada de mim, nada, mas tudo de Deus. Quer dizer que Deus, Ele está no comando, Ele está no controle. E essas pessoas que agem assim, que têm buscado, porque a gente não é perfeito, né? A gente está aprendendo dia após dia, e hoje nós estamos aprendendo mais um pouquinho que nós temos que depender de Deus para tudo.
na vida conjugal, na vida, se for solteiro, na vida sentimental, na vida profissional, na vida financeira, em tudo. Toda decisão que você for tomar, meu irmão, minha irmã, se você é um independente, se você é um servo, se você tem Deus como governador da sua vida, se você tem Deus, para que Deus seja, que venha, Senhor, o teu reino sobre mim, para que o reino de Deus esteja sobre mim. Então Deus tem que estar no comando. Deus tem que governar a minha vida. Eu lembro como hoje, que quando eu casei, mas antes de casar eu já estava noiva, eu falei para Deus assim, Senhor, quando eu tiver 1 ano de casada, sabe qual é o meu sonho? O meu sonho, Senhor, é fazer um curso superior, uma faculdade. Eu não tenho condições, mas o Senhor sabe. Que o Senhor me ajude, se for da tua vontade, se for da sua vontade. Senhor, se for da sua vontade, que assim seja na minha vida. E sempre eu falava, sempre eu pedia, mas eu falava, Senhor, se for da sua vontade. E para a glória de Deus, não foi fácil a caminhada, mas quando eu casei em 2004, passou 2005, em 2006 eu comecei a fazer o curso. Hoje eu trabalho na área. Vocês entendem? Deus, quando nós dependemos dEle, quando nós colocamos tudo no controle dEle, Ele vai nos direcionar para o melhor caminho, seremos bem-sucedidos. Lembra que Ele falou para Josué? Josué, medita na minha palavra dia e noite, para que tu, Josué, seja bem-sucedido. E Ele está dizendo para nós, para Margarete, você quer ser feliz? Margarete, você quer ser bem-sucedida na sua vida em todas as áreas? Medite na minha palavra, dependa de mim, confia em mim, espere a mim, clama a mim, busca a mim. E tu, Margarete, será bem-sucedida. Isso serve para mim, isso serve para vocês, amados. Mas isso é depender de Deus para que nós venhamos ter uma nova história. Quem quer ter uma nova história tem que matar o seu eu e tem que colocar Deus em primeiro lugar, no centro. Amém? E aí diz assim, mas se eu entregar tudo para Deus, deixar verdadeiramente o seu governo, governar a minha vida, ser sacrificado com Cristo, morrer para a vontade, morrer para minha carne, para o meu eu, matar a minha carne, crucificar, e toda vez que ela quiser ressuscitar, eu digo para ela, tu estás crucificada. A cruz é o instrumento que Deus usa para crucificar a minha carne. Foi a cruz que Deus usou para que Jesus fosse crucificado. E é a cruz que Deus vai usar para que nós crucificamos a nossa carne. Para que nós crucificamos a nossa carne. Mas é necessário morrer para o pecado, irmãos. É necessário morrer para o pecado, para os prazeres que geram a morte. Não são todos os prazeres. Eu estou falando aqueles que nós sabemos que é pecado. Porque o Espírito de Deus habita em mim e em você, e nós sabemos quando não devemos fazer as coisas. Nós sabemos quando é errado. Lá dentro de nós o Espírito Santo fala, não faça isso que você vai se dar mal. Não faz. Mas se a carne estiver forte, se eu estiver alimentando muito a minha carne, e se meu espírito estiver fraco, eu vou ceder a carne. Quer dizer, eu vou deixar a carne ressuscitar. Ela vai se fortalecendo, ela ressuscita. Ela é teimosa. Lembra que Satanás, ele é persistente? Ele não desiste, ele vem, tenta e volta de novo. Assim é a nossa carne. O nosso adversário, ele nunca desiste de nós. Porque Satanás já está condenado e ele quer levar uma multidão com ele. E nós temos que cuidar com a nossa coroa para que nós não sejamos levados, enganados, envolvidos e com ele também para o lago de fogo. E aí diz assim, mas quando nós, irmãos, quando nós desejamos Deus, quando nós queremos Deus, quando nós desejamos ver a glória de Deus, tudo muda. Há um motivo, a razão de viver. Porque a razão de viver não está em ser bem-sucedido profissionalmente.
Às vezes as pessoas acham que se tiver uma excelente profissão, ele será realizado. Mentira. Se você acha que se você casar, não é casado e vai casar, vai ser feliz, que é o ápice, mentira. Somente Cristo vai nos satisfazer. Somente Cristo é a razão, é o motivo, é a nossa alegria, é o nosso verdadeiro gozo. É Cristo. É Ele que vai nos satisfazer em todas as áreas, em todos os sentidos. Ele é a razão do nosso viver. É Jesus Cristo, é a razão do nosso viver. Mas para que nós possamos viver essa glória, a glória de Deus, nós temos que buscar. Nessas duas ministrações, nesses 2 dias que eu tenho vindo à tarde, entre muitas coisas das palavras que eu ouvi, eu achei interessante. O pastor Edilson falou de Jacó, que Jacó, quando estava lá no vale de Jaboque, que ele foi confrontado, ele teve uma luta com Deus, ele lutou com um anjo, e ele só deixou o anjo quando o anjo cedeu o que ele queria. Ele não desistiu, houve uma busca, houve uma luta, houve um buscar, um querer. Então nós temos que querer Deus, nós temos que buscar Deus, nós temos que ansiar Deus, nós temos que desejar Deus. Se nós queremos uma nova história verdadeiramente, que sacia todo o nosso ser, que nos faz verdadeiramente feliz, nós temos que ter Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Nós temos que buscar mais de Deus, porque Deus tem muito, mas muita coisa para nos conceder. Deus não tem somente a salvação, Ele tem muito além disso. Ele quer nos usar. Todos nós aqui temos dons, talentos, que está adormecidos, estão caladinhos, quietinhos aí. E Deus quer te usar, Deus quer me usar. Mas como eu vou descobrir isso? Buscando Deus. Buscando a Deus. Porque aí eu vou buscar Deus, eu vou ouvir a voz de Deus, e Deus vai me usar. E sabe, quando nós nos reunimos a buscar, não estou falando aqui na igreja, não. É em casa, é na sua vida diária, lá em casa. Mas aí quando você chegar aqui, o grande corpo, junto, unidos, veio aqui com o propósito de adorar a Deus, de glorificar a Deus pelas bênçãos, pelas bem-aventuranças que Ele tem feito. Aí você vem, aí você vai edificar uns aos outros, um vai falar em línguas, um vai falar em profecias, Deus vai usar um para cura, outro para maravilhas. Por quê? Porque você está cheio de Deus. É assim que Deus opera em nós, mas nós temos que desejar esse Deus poderoso. Moisés, ele rogava, ele clamou para ver a glória de Deus. Está escrito lá em Êxodo 18. Abre aí, meu amado. Coloca aí, por favor. Êxodo, capítulo 33, versículo 18. Vamos ler o 18 e o versículo 20. Êxodo 33, 18. Diz assim. Então ele diz: roga-te que me mostre a tua glória. Assim Moisés falando para Deus, né? Versículo 20, por favor. Não vou ler o versículo 19. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Quer ver a face de Deus? Quer ver a glória de Deus? Temos que morrer. Temos que morrer. Morrer para nosso eu, morrer para nós mesmos. Quando eu e você decidir morrer para nosso eu, para os prazeres do mundo, que te leva para distante da presença de Deus, nós vamos ver a face de Deus. Nós vamos ouvir a voz de Deus. Deus vai te usar de uma forma sobrenatural. Depois dessa experiência, Moisés viveu tantas experiências, e uma das experiências que Moisés viveu, fala que quando Moisés desceu do monte, Moisés estava com o rosto resplandecente da glória de Deus. Você não deseja ter o rosto resplandecente? Você acha que Deus também não pode fazer isso com você? Você acha que Deus não pode usar você para fazer um paralítico andar? Você acha que Deus mudou? Deus não mudou. Deus é o mesmo. E nós, quando igreja, temos que despertar, irmãos. Nós precisamos chocar o mundo. Nós precisamos mostrar o mundo. Precisamos mostrar para o mundo que Jesus vive. E Deus quer usar eu.
Deus quer usar você, Deus quer fazer uma nova história nas nossas vidas. Mas para isso nós temos que matar o nosso eu. Nós temos que morrer. Nós não devemos viver mais. Cristo tem que viver em mim. É Jesus que tem que viver em mim, não mais eu. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar, irmão. Não é isso que eu estou falando. Que você vai viver o dia inteiro aqui na igreja. Não é isso. Você vai levantar, sei lá que hora você levanta, mas levante um pouquinho mais cedo. Deus, toma conta da minha vida. Me leva em segurança, me abençoa. Me faz estar conectado, o meu espírito com o teu espírito, a minha alma contigo. Me guarda, me livra, guarda os meus. Me abençoe, que eu seja luz aonde eu estiver. Na hora do almoço ali, Senhor, obrigada por esse pão. Senhor, usa a minha vida, faz eu ser luz aqui neste lugar. Me dê sabedoria para eu falar na hora certa, as palavras certas, para que a tua palavra penetre no coração das pessoas que estão ao meu redor. Veio para casa, irmão, agradece, vai antes de dormir, fala com o Pai. Sabe, irmãos, tem 2 anos, no ano de 2021, de 20 para 21, eu fiz um propósito com Deus. Porque eu trabalho direto, e eu estava pensando, né? Eu jejuava um dia, fazia jejum de 6 horas, fazia jejum de 12 horas. Mas eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, gente, esses homens da Bíblia fez até 40 dias de jejum, mas que coisa. E eu fui ler sobre o jejum. Leia sobre o jejum. Não estou falando espiritualmente, não. Estou falando aí para a saúde. Vocês vão ver os benefícios que o jejum traz. Você imagina o jejum no mundo espiritual. Porque a palavra de Deus fala que a casca de demônio que só sai com jejum e oração. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou falando a minha vida. O ano passado eu fiz um jejum, um propósito com Deus, nas minhas férias. Né? E esse ano, essas semanas que passou, eu vi um servo de Deus falar assim, nós, né, engraçado, quando a gente chega ao final de ano, nós fazemos vários planos em viajar, em tirar férias, mas é raro eu ver alguém planejar em tirar um tempo com Deus, né, ter um encontro com Deus ali, né, só Ele, Deus, né, para renovar as baterias, para ver algo acontecer, para destravar no mundo espiritual, porque é uma guerra, nós somos espirituais. E eu vou falar para vocês, o ano passado eu fiz um propósito com Deus, eu fiz um jejum pela primeira vez, nunca tinha feito, mas eu me preparei, tá? Há uma preparação, estou ensinando ninguém, você tem que se preparar, de 3 dias. Eu vou falar uma coisa para você, houve um destravamento no mundo espiritual. Daquele dia para cá, na minha vida espiritual, eu não sou a mesma. Houve um despertar, houve um querer buscar, houve um desejo de buscar Deus. Vocês entendem? E esse ano eu fiz também um propósito com Deus. Falei, Deus, eu fiz em cima da campanha que a pastora Sandra fez, que o governo de Deus seja sobre a minha vida. Senhor, que o teu governo seja sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a minha vida profissional, sobre a vida ministerial, seja sobre a vida da minha família. Sabe, Senhor, governe mesmo, direcione mesmo, tira tudo que não provém de mim, tudo que não provém do Senhor, de mim, me ajuda, me limpa, me transforma, gera em mim. E eu estou em busca. Sabe, aquela passagem que tem lá na Bíblia, irmãos, que fala do rio, que se você vai andando, as águas dão nos pés, você vai andando, dá no tornozelo, dá no joelho, até que um dia o rio vai te levar, um dia eu vou chegar lá. Eu vou, porque eu vou perseverar. E eu convido vocês a buscar esse Deus, porque Ele tem muito, muito a nos dar. Não se contente só em falar em línguas, Ele quer te renovar todos os dias. Ele quer usar nós com seus dons e talentos para abençoar e edificar outras almas. Então, não se contente com o que Ele já te deu, porque Ele tem muito mais para te dar. Muito, muito mais. Era isso que Moisés queria, e foi isso que Moisés encontrou. Quando Moisés morreu, para ele mesmo, ele conseguiu ver a face de Deus. É preciso morrer. É preciso morrer. Vamos lá para o livro de Mateus. Mateus capítulo 16.
Mateus, capítulo 16, por favor. Mateus 16, 24. Quem quiser abrir a sua Bíblia e ler, abra aí. Amém? E diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Olha só, olha bem o versículo. Quem é discípulo de Jesus aqui? Quem é discípulo? Então, olha só o que a palavra de Deus diz. Então disse Jesus aos seus discípulos, então ele está dizendo a nós: se vocês quiserem vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Esse si mesmo é o eu tem que morrer, a carne tem que ser crucificada. Tome sobre si a sua cruz, a sua vida, a missão que o Senhor tem para nós. Se nós deixar ser guiados, direcionados pelo seu Espírito, nós vamos carregar a cruz de Cristo e fazer prodígios e maravilhas. Então, nós só temos que tomar a nossa cruz e seguir. Mas para isso, temos que renunciar a nós mesmos. Temos que morrer, se nós quisermos ser discípulos de Jesus. Agora, se quiser ficar na igreja, achando que é suficiente, só vir para a igreja, fazer a oração e ceder os desejos da sua carne, eu sinto muito. Né? Porque a Bíblia diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Esse é o discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é aquele que segue os passos de Jesus. Nós temos que seguir os passos de Jesus. Significa que nós temos que fazer uma escolha. Vamos ser pessoas carnais, andando fazendo a nossa vontade, a vontade da nossa carne. As pessoas que for fazer essa escolha, além de não herdar a salvação, nunca vão ver a glória de Deus. Vão ser sempre, vão se buscar algumas coisas, vão sempre comer as migalhas que caem da mesa. As migalhas que caem da mesa, da onde tem um banquete reservado para os seus, para aqueles que são espirituais, para aqueles que negam a si mesmo, para aqueles que estão dispostos a morrer, a negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Cristo. Então, vamos fazer, amados igreja, como o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Talvez você saia daqui hoje triste, mas se você for um ser espiritual e quer herdar os céus, pense nisso. Pense. E todos os dias você analisa se você vai ceder a sua carne. Não esqueça que a carne nós temos que crucificar. E não ceder. E sim fazer a vontade do Pai. Esse sim viverá uma nova história. Esse sim é governado, viverá sobre o governo de Cristo. Aí sim você pode falar: Senhor, venha o teu reino sobre mim e seja, Senhor, feita a sua vontade. Venha, Senhor, o teu reino sobre mim e seja feita a sua vontade. Quando nós falamos isso, então eu estou dizendo que eu vou morrer para a carne, para as coisas, para os prazeres da carne, vou morrer para o mundo, vou pôr o diabo para correr e vou viver para Cristo. Vou glorificar o nome de Cristo. Vou viver para Cristo, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Fala aí, vamos repetir. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mais uma vez. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Assim eu vou viver uma nova história. Está reservado para você. Em nome de Jesus. Amém? Toma posse? Está disposto? É uma guerra. Estamos em guerra. É uma guerra espiritual. Ou você guerreia,
ou você será derrotado. Não adianta achar que vai ficar de bracinho cruzado e que o diabo não vai te ver. Não, já está declarado. A partir do momento que você aceitou Jesus na sua vida, que você quer herdar os céus, você vai guerrear com o inimigo de Deus para você chegar lá. Porque a coroa da vida eterna é para o que vencer. E se é vencer, você terá uma guerra, você terá uma batalha para batalhar, terá uma guerra para guerrear. Mas o general de guerra está à sua frente para te dar a vitória, meu irmão. O Senhor é contigo, não temas, o Senhor é contigo. Ele diz em sua palavra: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então seja forte, seja corajoso, não temas, porque eu farei você herdar a terra prometida. Amém? Então vamos ser fortes, vamos ser corajosos, não vamos temer mal algum, porque o Senhor é conosco. E se nós tiver que passar por meio do mar, Ele vai abrir. Ele vai abrir, assim como Ele abriu lá, Ele vai abrir aqui. Se Ele tiver que fazer eu passar sobre as águas, Ele vai fazer. Mas isso é para aqueles que crêem. Isso é para aqueles que vivem espiritualmente, na dimensão do Espírito. Nós temos que viver na dimensão do Espírito, porque somos espirituais. Não somos carnais. Vivemos na carne, no corpo que é carne, mas nós somos seres carnais. Amém? Amém? Então toma posse disso, creia, e vamos viver uma nova história. Uma nova história Deus tem para mim.